E a gente vai falar de um jogador revelado pelo Fluminense e vai lembrar de um ditado da vida. A vida dá muitas voltas. Vocês se lembram que há mais ou menos uns 5 meses nós trazíamos a informação aqui no expediente e debatíamos que o Flamengo tentou a contratação de Pedro, revelado pelo Fluminense, logo no início da gestão do Mário Bittencourt. Exatamente. O Flamengo ofereceu 12 milhões de euros por 75% dos direitos do Pedro. Pois bem, o Fluminense, naquela oportunidade, não aceitou o negócio, né? E negociou a seguir o Pedro para a Fiorentina por 11 milhões de euros. Muito bem. Pedro chegou lá na metade do ano, ainda não conseguiu se firmar. O Grêmio mostrou interesse pelo jogador e o Flamengo também. E a informação que chega agora é a seguinte: o Flamengo avançou muito para ter o Pedro por empréstimo de 1 ano. A proposta do Grêmio também é interessante. Mas o que se fala nos bastidores é que a vontade do jogador está pesando nessa situação. O Pedro tem um interesse de jogar no Flamengo e estar no Flamengo. Então a negociação caminha para que Pedro venha para o Flamengo por empréstimo de 1 ano. Lembrando que é um pedido aí do Jorge Jesus de ter um jogador com a característica do Pedro. Então o Pedro, revelado pelo Fluminense, que o Flamengo tentou contratar diretamente ao Fluminense e na época não foi possível, agora, alguns meses depois, pode estar chegando ao Flamengo. Tem uma fumacinha de Gabriel Barbosa não ficar com a chegada do Pedro? Nesse momento, Gabriel Barbosa não está. Então, não está. Mas por isso que eu botei O fumacinha, Gabigol né? não está. Eu acho porque a chegada do Pedro... Nesse momento não está. Mas eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra. É. Porque, assim, Podem ficar os dois. eles vão ter, o Flamengo vai tentar contratar o Gabriel. Aí nós vamos voltar para aquela discussão que não é o Pedro, é o Michael. A discussão volta a ser o Michael. Sim. Porque se eu tenho o Gabriel e o Bruno Henrique, se tiver Gabriel e Bruno Henrique, se eu tenho o Pedro, que é o reserva do Gabriel, e aí eu tenho Michael, Vitinho, Pedro Rocha e De Arrascaeta, aí você começa a ter uma quantidade de jogadores trazer o Pedro. que não vão jogar. E ainda que você tenha o elenco mais poderoso do Brasil, em teoria, é aquilo que aconteceu com o Palmeiras no ano passado. Você começa a ter uma necessidade de administrar as vaidades de quem não joga também. Especialmente num time que não vai ter rodízio. A gente sabe que o Palmeiras de 2018, que foi campeão com o Banguzinho, deu mais certo do que o Palmeiras de 2019, que muita gente ficava lá de fora. Sim. Não é que tenha tido crises enormes, saindo na pancada e tudo mais. Não foi isso. Mas quando você tem 11 que jogam sempre, você tem 11 que não jogam nunca. Lembrando que o Flamengo terá Ou jogam um calendário puxado no ano que vem, né? Inclusive com algumas competições agregadas. Verdade. Ali, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, que é apenas um jogo, dia 16 de fevereiro. E o detalhe da Copa América, entre junho e julho, o Brasileirão não vai parar e por 10 rodadas, jogadores convocados não participarão do Campeonato Brasileiro. Isso também é um ponto importante nessa observação.